Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. E no nosso episódio dessa semana, quem assume os microfones é Ana Bonetti, do Mulheres do Tri, que convidou mais 4 pessoas para falar sobre a participação da mulher no esporte e no triatlon. As convidadas são 2 doutorandas da UFMG, especialistas na área, e 2 atletas profissionais, triatletas profissionais, para contar um pouco de experiência também, e a Ana tocando tudo aí. A Fabiana Duarte e a Letícia Cruz são as doutorandas convidadas, a Gisele Bertucci e Vanessa Cabrini, para falar um pouquinho da experiência como atletas profissionais, beleza? Antes da gente seguir para o episódio, falar rapidamente dos nossos patrocinadores, a Dinami, que você sabe, o atleta merece uma experiência única, é por isso que a Dinami é a marca de vinho dos atletas. E para harmonizar com esse episódio, a gente trouxe o Espumante Celebrate, acho que também é o mês da mulher, então nada mais justo do que comemorar, do que celebrar. Então, é espumante de cor amarelo palha com perlagem fino e persistente, possui um buquê elegante com notas de frutas em caldos, remetendo pera e maçã. Então, conheça tudo na Dinami. A gente deixar o QR Code aqui no episódio para vocês, vamos deixar os links também na descrição. E continue, experimentem o vinho, que o vinho é animal. E essa semana, a Semana do Consumidor, vem cupom especial e fiquem ligados no Mundo Tri. Se sair até o dia do episódio, a gente coloca aqui para vocês. Se não, fiquem ligados nos stories aí que a gente vai soltar aí, que vai ter promo, beleza? A Gu, que chegou no Mundo Tri com os gés mais consumidos do mundo e um descontaço de 15% de desconto. A Tri Design está trazendo cada vez mais novidades para o mercado. Então, agora tem as meias da In Silence, que são usadas pelos melhores triatletas do mundo. Então, os noruegueses usam Sebastian Kienle, Laura Philipp, e a meia é animal. E, claro, tudo da Orca vocês encontram também na Tridesign. Nosso desconto, nosso cupom é válido apenas para item Orcas e Orca, e é o último mês, hein, galera? Mês que vem acabou o desconto da Orca, então aproveitem, não deixem de aproveitar o descontaço da Orca, tá? Bananinha Santa Lígia, marca de 2 bananas 100% artesanal, produzido com banana premium de altíssima qualidade. Então, tem 3 sabores, com açúcar, sem açúcar e com amendoim. E agora tem também a bala de banana. Muito, muito bom, vocês sabem disso, sou muito fã da marca e cupomzão do Mundo Tri também. E a Bike Fan, que é uma loja apaixonada por esporte, então tem mais de 10 mil itens na loja com desconto de 10%. O desconto só não é válido para itens da OnCloud, tá? De resto, toda a loja com 10% de desconto. Então tem tênis, tem coisa para bike, tudo que vocês precisarem tem lá na Bike Fan. Todos esses cupons estão aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto nos agregadores de podcast, mas também está no nosso site, na parte de MT Descontos, e no nosso Instagram, que tem um destaque para isso. Camisetinha do Mundo Tri, deixar o link para vocês aqui também. E assinando na nossa newsletter, que a gente está trazendo muita coisa só pela newsletter agora, beleza? Valeu, galera, e fiquem aí com mais um episódio do nosso MTCast. Boa tarde, meninas. Eu sou a Ana Oi. Bonetti, sou a organizadora das Mulheres do TI. Agora é uma comunidade de mais de 700 mulheres aí espalhadas por todo o país. E nós, em parceria com o Mundo TI, vamos gravar esse MTcast aí no mês da mulher, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, para tratar sobre assuntos femininos do mundo do triatlon. E eu tive o prazer aí de conseguir 4 mulheres maravilhosas para a gente entrevistar e conhecer mais sobre a história do triatlon, a história da mulher no esporte, né, e no triatlon principalmente. E estou aqui com a Gi Bertucci, com a Vanessa Cabrini, com a Letícia Cruz e com a Fabiane Duarte Silva, para a gente tratar sobre temas relacionados à evolução da mulher no esporte, os parâmetros ao longo do tempo de verificação e autorização para a competição na categoria feminina, o panorama da atleta profissional e o triatlon feminino e sua história. Quem são as atletas amadoras, como elas entram no esporte, quais as motivações, quais as dificuldades e os obstáculos. Então eu queria aí fazendo para apresentar as meninas, como a Gisele indicou a Vanessa para estar aqui com a gente, e a Letícia indicou a Fabiana para também participar dessa conversa, eu queria propor aí que elas se apresentassem mutuamente, Gisele apresentando Vanessa e vice-versa, e a Letícia apresentando Fabiana e vice-versa, para que a gente aí tenha uma ideia de como elas se veem, tá bom? Então, Gi, se você puder, bem-vinda, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite. E se você puder falar um pouquinho da Vanessa. Claro, Vamos lá, olha lá, hein? vamos lá. Obrigada pelo convite, Aninha. É um prazer
estar aqui, né, falando do que a gente vive e adora. A Vanessa é mãe, empresária e super atleta. Foi minha referência por muitos anos, então eu tenho o prazer de ter ela aqui com a gente, né? Então a Vanessa é treinadora, é, é isso. Passa a bola para Vá. Ah, tá. Obrigada, né, pelo convite. Eu acho que a Gi deu um start aí. Eu estou meio abandonada, abandonei um pouquinho o triatlo, mas quem convive me encontra de vez em quando, sempre lembra, né? E a Gi fez parte da minha vida por um tempo também. Ela, inclusive eu que ajudei ela a vir para Curitiba. Ela morou um tempinho na minha casa. A gente acabou que treinou juntas, né? E a Gi, eternamente atleta, continua aí com todo o pique sempre, né? É uma mulher menina, eu brinco com ela porque ela está sempre aí brincando e treinando e alegrando aí as pistas, né? Porque quando a gente se encontra, a gente sempre se diverte um pouquinho. E gosto de ver ela muito ainda aí competindo. Queria também poder estar compartilhando disso, mas hoje a minha vida não me permite mais muito, tanto assim. E estamos aí, né? Eu quero agradecer pela participação aí. Imagina, obrigada. Letícia, quer falar da Fabiana, por favor? Bora! Bom, Ana, primeiro queria te agradecer pelo convite, participar com as meninas aí nesse momento especial para a gente, né? Numa semana que dedicam esse dia em comemoração às mulheres. Falar um pouquinho da Fabi. A Fabi, ela se intitula aqui, ó, doutoranda em Educação Física, professora, atleta de corrida de aventura e mãe do Lorenzo, né? Não necessariamente nessa ordem, né, Fabi? Mas a Fabi, nós fomos na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E quando eu estava na graduação, a Fabi foi a primeira mestranda, foi o primeiro projeto de mestrado que eu vi de uma mulher falando sobre esporte feminino. Então, desde essa época eu já comecei a admirar muito a Fabi. E aí, durante as disciplinas da faculdade, mestrado e doutorado, a gente se aproximou. E aí foi um encontro mesmo esportiva, assim. Eu tenho uma admiração muito grande pelo tema que ela estuda e também por ela ser atleta e vivenciar toda essa rotina maluca que é de ser mãe, treinadora, professora e ter doutorado. Então, trouxe a Fabi, né? Convidei a Fabi por todos esses motivos. Boa. Fabi, e você, sobre a Letícia? O que você pode falar pra gente? Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? E a Letícia é uma pessoa maravilhosa, essa menina aí, estudiosa, atleta. Também me aproximei dela, né, lá no doutorado, que a gente fez, a gente fez algumas disciplinas junto. Ela me ajudou muito nas disciplinas lá da área de fisiologia, e ela veio fazer, junto com o nosso grupo de estudo lá de mulheres no esporte, o GEPS, ela veio fazer uma disciplina lá de estudos feministas, e aí, justamente para implementar nessa pesquisa dela com mulheres triatletas, né? E eu fiquei encantada também. Aproximei e vi ela nas redes sociais que ela é uma atleta e além de ser estudiosa na área. Bacana. Muito obrigada pela apresentação. Eu acho tão bonito quando uma mulher está falando da outra e acho que a gente enaltece, às vezes, aquilo que a própria mulher esquece, né? Então, muito obrigada. Vamos começar com o nosso tema. Eu queria muito que a gente finalizasse em 1 hora, até porque eu prometi para o Gabriel. Então, só que o nosso tema é muito denso e muito importante, e eu tô aqui também para aprender, porque eu me considero uma triatleta iniciante ainda, né? Eu comecei em 2019 e eu acho tão importante que a gente entenda a história da mulher no esporte, principalmente no triatlo, e a gente tenha a perspectiva de mulheres que, como a Gisele e a Vanessa, que, né, começaram no esporte há bastante tempo, né, e viram como foi difícil, né, ou como e podem apontar, na verdade, as dificuldades que tiveram
para treinar, quais as barreiras que tiveram que romper, né? Então, mais do que uma opinião, a gente está aqui com pessoas que viveram, né, vivem e pessoas que estudaram sobre isso. Então, eu aqui só vou lançar as coisas, os assuntos, e quero ouvir de vocês, aprender e poder aí, com o podcast e com essa parceria aí do Mundo TI, levar mais informação e conhecimento para as mulheres do TI de todo o Brasil. O primeiro ponto que a gente colocou foi a evolução da mulher no esporte e principalmente em relação a dificuldades, incentivos, quando que a mulher se sentiu à vontade para competir. Então, quem quiser começar a falar sobre a sua perspectiva como atleta ou como estudiosa, como são Letícia e Fabiana, e como atletas também, por favor, fique à vontade. Quer começar, Letícia? Posso? Bom, se a gente for, a Fabi pode me complementando, fazendo um diálogo, eu acho que vai ser esse bate-pronto assim mais legal. Se a gente for pensar em trajetória, em linha do tempo sobre mulheres no esporte, isso aí já vem de muito, né? A gente não consegue nem traçar uma data estimada de quando as mulheres começaram a praticar o esporte em si. Na verdade, a prática corporal ela sempre teve permeando a mulher e a vida da mulher. Só que o que a gente precisa pensar é quando que isso foi validado socialmente, né? Até que ponto a gente praticava esses esportes ou essas práticas corporais de uma forma autorizada. Estudando um pouquinho para falar aqui com vocês, eu estava lendo um artigo, se não me engano, foi de 2007, traçando essa trajetória da mulher e da mulher triatleta no esporte, e já se fala que desde 1880 a mulher ela começa a ter uma iniciação na bicicleta, mas não como um meio de se praticar, né, performance, desempenho. Ela começa a andar de bike por mobilidade. Então, 1880, 1990, a gente começa a ter essas práticas, ainda muito voltadas no sentido de deixar a mulher praticar o ciclismo, mas entendendo que essa mulher deveria ter um corpo voltado para a maternidade, um corpo ainda que deveria ser aceito pelos homens da época. Então, nesse meio tempo ainda se fala muito sobre isso. Se a gente caminha ali 1900, 1920, a gente já começa a ver algumas iniciativas de mulheres no esporte. Aqui no Brasil se tem uma figura muito famosa que foi da Maria Lenk. Então, na década de 20 aí se tem a Maria Lenk permeando esse histórico. E em 1940 a gente tem uma primeira proibição das mulheres a praticarem de fato. Então, legislativamente, as mulheres elas foram na década de 40 aí não autorizadas a praticarem por ser tratada como um corpo feminino que deveria ser tido para domesticação, né? E a partir da década, então, de 80, de 70, com o boom das academias fitness, é que a gente vê, então, a mulher começar a ingressar no esporte e na área da academia, do treinamento. E, bom, as meninas eu acho que conseguem falar mais sobre isso, a Vanessa, década de 80, onde foi o triatlon, chega no Brasil, né, com figuras muito importantes. A Fernanda Keller é uma representação aí de pioneira, né, no esporte, e talvez a Vanessa tenha mais a complementar, e a Fabi também nessa linha do tempo aí. É, na verdade, como a Letícia falou, a figura da Maria Lenk é muito importante para a história das mulheres no esporte, não só no Brasil, como no mundo. Ela foi a primeira atleta aos 17 anos, primeira atleta sul-americana a disputar uma Olimpíada, que foi, tem que dar uma lista, que foi em 1932. E, e ela também que derrubou esse decreto que proibia a prática de vários esportes pelas mulheres. Foi em 1976, na CPI da Mulher, quando ela derrubou esse decreto. E outro fato histórico importante aqui no Brasil para a inserção das mulheres no esporte, principalmente os mais viris,
que era o qual esse decreto os proibia de participar, foi em 1979, quando teve o Campeonato Sul-Americano de Judô, que um treinador de judô da equipe brasileira cadastrou-os como homens para eles poderem sair do Brasil para disputar o Campeonato Sul-Americano de Judô. E até hoje, com tudo isso, mesmo com tantos avanços, a mulher ainda encontra dificuldades na prática dos esportes, né, principalmente a nível do discursos de interdição, né, e os estudos feministas e de gênero vêm justamente para tentar desconstruir, né, esse determinismo biológico, né, que quer dizer que baseado em biologia, tenta fazer com que atrapalhou muitas mulheres a praticarem os esportes. Gi. Uau! É muito recente, né? É muito recente. Imagina, 1970, 1980. Nossa, eu fiquei impressionada, não sabia dessas datas, porque eu vi Maria Lenk nadar aqui, ao vivo, aqui em Curitiba. Eu competi com Fernanda Keller, então isso é muito recente para mim. Eu fiquei impressionada. A a minha, a minha experiência mesmo, eu não tive problema, eu não lembro, sabe? Eu não lembro de de ser impedida de competir, ou eu não, ou eu não vi, né? Eu não percebi na época, mas para mim foi tudo muito natural, ainda bem. Eu não lembro de ter problema assim, porque o triatlon também sempre teve tudo igual pro feminino e pro masculino, né? Então isso foi sorte pra gente. Acho que isso, É, assim. na verdade, eu senti assim um pouco de receio mais das pessoas que não eram envolvidas com o esporte, né, do que na verdade as pessoas que eram envolvidas com o esporte. Então, você veja, eu comecei o triatlo na década de 90. Quando eu comecei, eu falava que eu fazia triatlo, todo mundo me olhava, nossa, é um ET. Eu ia correr na rua, ficava todo mundo me olhando, eu correr na rua, meu Deus, que absurdo, ela está correndo na rua, né? Hoje é super comum, nossa, tem dia que sai na rua, você encontra um monte de gente correndo, né? E então eu assim senti com relação às pessoas que não eram muito envolvidas com o esporte, as pessoas que praticavam o esporte, era tranquilo. Você dizer que você fazia triatlo, que você treinava, enfim. Agora, as pessoas que não achavam que, né, você é maluca, o que você está fazendo correndo, o que você está fazendo indo pedalar na estrada, né? E a questão de treino, eu nunca tive muita mulher que treinasse triatlo, ainda mais aqui no sul, né? Por ser uma cidade um pouquinho mais reservada, né? As pessoas, né, não são muito abertas assim. Então, os meus parceiros de treino, na verdade, a maioria é sempre homens, né? Então a gente teve sempre que se enturmar com os homens, né? Com os meninos, né? Então, assim, poucas meninas praticavam o esporte. Até quando a Gisele veio morar aqui, para mim foi super bom, porque eu tinha poucas meninas que treinavam comigo, né? Então, ela foi uma super parceira de treino, porque a gente teve um momento assim, tinha coisa que não cabia treinar com homem, né? E com mulher era bem melhor. Então, ficou mais fácil, né? E assim, passando a década de 90, eu acho que isso foi aberto e as pessoas foram praticando mais, foi entrando mais mulher, né? E aí as coisas começaram a ficar melhores. O que eu vejo assim, eu tenho relatos das atletas, é isso que você falou hoje, tá? Vou dar o panorama atual. Que ainda existe um certo receio de quem não é do triatlon, quando o atleta fala, eu que pratico triatlon, né? Eu pratico triatlon, faço triatlon. A gente tem até o caso de uma atleta que compartilhou que ela foi fazer uma competição, e aí quando chegou no local lá na pousada,
a dona da pousada perguntou pro marido, e aí, como é que tá a sua animação para a prova? E ele falou, não, mas não sou eu que vou fazer a prova, é ela, dela. Nossa, você faz triatlon? Então, essa ideia de que o triatlon, o esporte é muito difícil e que é praticado por homens e não por mulheres, né? E também, aí, eu falo aí em nome das meninas que já compartilharam comigo, a ideia da mulher de que o triatlon não é para ela, né? Ele fala, não, é muito difícil, vou ter que, isso aqui não é para mim, tem que ser muito forte, né? Tem que ter uma rotina tal, um jeito tal. Então, isso também me é compartilhado semanalmente, eu tenho relatos desse tipo. Então, eu acho que a gente pode concluir que a evolução foi, primeiro, da sociedade restringindo a participação da mulher, né, no esporte. Depois, as pessoas que não aí vamos falar do triatlon, né? As pessoas que não conheciam e não conhecem o esporte, né, e como se dá, e também da própria mulher aí que às vezes tem uma certa resistência à prática do triatlon. Basicamente isso. Isso. Alguém discorda? Isso, Ana, e eu vejo muito, igual você falou, das pessoas não conhecerem o triatlon, às vezes associam sempre o triatlon a um meio Iron e um Ironman. As pessoas, às vezes, elas não têm conhecimento que o triatlon, ele exige não necessariamente que você faça 8, 10, 13 horas de prova, né? Então, aquela ideia do estereótipo, nossa, ela vai ficar pedalando, correndo muitas e muitas horas, ela também se perde com o desenvolvimento dessas distâncias mais curtas. E acaba sendo também uma forma de inserção da mulher dentro da modalidade esportiva. Então, nessa pesquisa que eu fiz do meu mestrado, eu estava até repaginando aqui os dados, a maioria das mulheres que responderam, e aí podemos dar um panorama assim, que essa pesquisa ela foi feita com todos os estados do país, então se tem uma base legal de dados, a maioria dessas mulheres elas competem até o meio Iron. Então, assim, se tem um ingresso dessa mulher muito nessas distâncias curtas. E aí, não sei se a gente pode puxar um gancho também do assunto para poder conversar sobre maternidade, né? Que às vezes não se dá tempo para se treinar em diversas horas do dia, em vários momentos. Então, as distâncias mais curtas elas facilitam o treino dessa mulher. A gente pode falar também sobre situação financeira. E eu acredito que tudo isso também fortalece para que a mulher ela tenha essa inserção mais rápida na modalidade. Não sei a opinião das meninas aí. Talvez seja legal se a Vanessa, por exemplo, falasse como ela conheceu o teatro e como ela começou no teatro e dar um panorama daquela época, né, da década de 90. Como foi que você Isso. caiu no teatro? Como é que eu caí? É. Na verdade, é o seguinte, eu sempre fui atleta, né? Eu sempre nadei numa equipe de natação aqui em Curitiba, uma equipe forte, né? Sempre fui uma nadadora forte e cansei da natação. E aí, não quero mais ser atleta, cansei, treino natação, treino duplo, não quero mais, né? Enfim. E eu tinha uma turma que era da praia e mesmo no clube onde eu até hoje eu estou, nesse clube tinham alguns triatletas que já começaram na década de 80, que é o Leopoldino Abreu, Marcelo Abreu, é um pessoal aí da antiga, sabe? Claudinha Surugi. Eu olhava eles assim, eu falei, nossa, que máximo, né? Mas nunca achei que isso era para mim. E quando eu parei de nadar, uma dessas pessoas que já fazia triatlo chegou um dia para mim e falou assim: encontrei com ela e ela falou assim para mim: pô, por que você não tenta no triatlo, né? Você é forte e tal. Tá aí andando de bicicleta, porque eu me deslocava, né? Ela até comentou que a mobilidade, né? E eu ia trabalhar de bicicleta e tudo. Daí eu falei assim: não, eu falei para ele, mas imagina, eu não sei correr, nunca corri na minha vida. Ele falou: 5 quilômetros você corre. E aí, na semana seguinte, ia acontecer o Sesc Triathlon, em 94. E eu peguei e me inscrevi, assim, na loucura. E fui e fiz a prova. E aí me apaixonei, né? Porque é um esquema completamente diferente de uma competição de natação, né? E aí conheci um pessoal, comecei a treinar com esse pessoal, comprei uma bicicleta e assim foi. Né? E até então comecei a me destacar, porque eu sempre tive uma natação forte, fui uma atleta forte de natação,
E acabou que acabei me destacando no triatlon também e comecei a praticar, né? As possibilidades da vida me deram, né, em busca de patrocínio, fui atrás para poder praticar isso por mais tempo, né? Então, E me você fez, facilitou. Pode me e perguntar. você começou nas modalidades curtas e foi evoluindo assim, e foi aumentando? Sim, comecei no short triatlo e um ano depois eu já estava fazendo já um triatlo olímpico. Por quê? Porque, na verdade, eu comecei a participar na categoria profissional, elite, enfim, e aí foi uma época bem de mudança, né? Esses primeiros anos, que alguns circuitos, o profissional, a elite, ele só largava olímpico, e os Uhum. amadores que largavam shorts, né? Então eu acabei que fui migrando meio no empurrão. E em 98 eu acho que eu quis tentar uma distância um pouquinho maior, né? E aí eu fiz 2/3 de Ironman em Porto Seguro. E aí foi que deu um start para eu fazer umas provinhas mais longas assim. Fiz Ironman, enfim. Aí Uhum. tive história de lesão, que eu acho que muita gente passa, né? No comecinho de 2000. E aí, por um período, eu fiz corrida de aventura também, que acho que a Fabiana faz, né? Eu fiz, participei de provas longas, assim, de 6 dias, né? E viajei bastante, porque na corrida de aventura a mulher é super solicitada, né? Então eu tive contrato, pessoas me contratavam para ir correr com elas. Então eu corri com a equipe de Rio Grande do Sul, equipe de São Paulo, porque os caras ficavam loucos atrás de mulher, né? E por um período eu parei com o triatlo e fiquei na corrida de aventura, até que eu conheci o meu marido atual, e aí ele está no triatlo até hoje. E daí eu acabei voltando para o triatlo e fiz outras provas de Ironman e abandonei um pouquinho a corrida de aventura porque a corrida de aventura é demais. E por que que as mulheres na corrida de aventura são tão requisitadas? Porque justamente é uma prova que exige demais, né? É uma prova que exige muito tempo, né? A mulher, na verdade, ela consegue, acho que, ter autocontrole sobre os homens também, né? Mas é uma prova que exige muito fisicamente e mentalmente, né? Então, poucas mulheres querem fazer. E como a Uhum. equipe principal para correr na categoria principal você tem que ter uma mulher, eles ficam catando mulher que faça o esporte, que treine ciclismo, que treine corrida, que treine as técnicas verticais, remo, enfim. E a triatleta tem esse perfil, né? Eu acho que ela treina bastante. Então acaba que eles buscam esse tipo de mulher assim para poder participar junto. Entendi. Legal, muito obrigada. Gi, e você? Como você chegou no triatlo? Eu sei que foi aos 9 anos. Eu sei a Não, história ó, inteira, mas vou deixar é, ela falar. eu vivia brincando na rua, né? Era diferente. Aí eu só brincava na rua e um dia eu falei para os meus pais, eu quero fazer natação. Minha mãe, nossa, natação? Tá bom, né? Vai, me colocaram na natação com 8 anos. Aí a minha academia, a minha equipe, a minha academia ajudou o grupo de bombeiros a organizar uma prova na minha cidade, em São José do Rio Preto, São Paulo, na represa. Aí eu, é igual a Vá, eu já ia de bike para o treino de natação e eu corria no inverno. Lá em Rio Preto faz inverno uns 2 dias por ano. A gente corria em volta da quadra porque a piscina estava gelada. Aí eu falei, ué, eu já posso fazer um triatlon então? Vou fazer. Eu tinha acho que 12 anos, mas aí minha mãe não deixou, porque eu era muito magrinha, muito pequenininha. Aí eu fui assistir, nossa, eu lembro assim, eu chorava, eu queria fazer aquilo. Eu achei lindo. Aí o outro ano teve de novo, aí minha mãe não deixou de novo, aí eu fui escondida. Assim, comecei assim. Até Aí hoje também escondida. até hoje minha mãe não sabe que eu vou para a estrada todo dia, essas coisas. Mas eu comecei assim, da natação, fui para o triatlon porque a minha academia ajudou a organizar uma prova. Eu vou compartilhar aí da perspectiva da amadora aí, que começou aos 37 anos.
assim, eu sempre vi o triatlon como algo impossível para mim. Eu sempre via a Fernanda Keller, a própria Gilbertucci eu já tinha visto na TV, no Sesc, que eu acompanhei lá em Curitiba, quando eu morava em Curitiba. Então, para mim, aquilo ali eram para mulheres super poderosas. Eu nunca achei que existisse mulheres assim normais, eu digo assim, né, que tinham uma rotina como a minha, que praticassem triatlon. Eu não conhecia ninguém. Então, quando eu estava em Curitiba Moendo, que eu fui ver o Sesc e acompanhei algumas provas e tudo, eu vi que, não, peraí, tem gente até de mountain bike eu tenho. Então, eu não sei nadar, então eu tenho que começar a nadar, pedalar eu sei, correr a gente dá um jeito, né? E aí foi assim que eu comecei na Gustavo Borges, em Curitiba, nadando, eu não sabia nadar absolutamente nada. Mas eu lembro da minha mãe falar, olha, eu acho que esse esporte não é para mulher, eu acho que esse esporte é mais para homem. E ela tem aí quase 70 anos, né? E outra coisa também é que eu via algumas mães na Gustavo Borges falando, quando as meninas falavam, as crianças falavam que queriam fazer triatlon, assim, olhavam aí os mais experientes, eram as mães falando que elas iam ficar com as costas muito largas e muito musculosas. Então que elas só iam fazer um pouco de natação como se fosse a natação recreativa, né, não para competição, mas que não dava para elas as meninas fazerem triatlon por conta disso. E que o ciclismo era muito masculino. E quando eu entrei nesse mundo, eu vi que era totalmente diferente, né? E, e aí fui aprendendo e conhecendo mulheres que eram que tinham a mesma rotina e as mesmas dificuldades que eu, assim. E foi assim que eu entrei no teatro e é nessa perspectiva aí de 2011, acho 2012 que eu tive o meu primeiro contato. Então são perspectivas bem diferentes, né? Letícia também pode falar dela, né? Porque também é triatleta. E bem mais nova que todas nós. Um pouquinho, um pouquinho. Então, assim como a Vanessa e a Gi, eu comecei pela natação, mas no meu caso foi por problema respiratório, então com 4 anos de idade, o médico recomendou que eu começasse a natação, e eu sou de uma cidade no sul de Minas, São Lourenço, e aqui é bem frio. E na época do inverno, meu pai me levava para andar de bicicleta, para correr, e acabou que eu sempre me aproximei dessas práticas esportivas, assim. E aí fui fazer faculdade, fui para Juiz de Fora, também que é uma cidade de Minas, e no sexto período da faculdade, eu estava num projeto de extensão como bolsista de natação, e uma mulher que morava na Alemanha tinha retornado do intercâmbio e me procurou nesse projeto para falar que queria uma planilha, só que ela fazia triatlo. E assim, na faculdade a gente tem um contato com os esportes endurance, mas a gente não tem uma profundidade sobre o que é triatlo, né? Como que é o treinamento. E aí eu comecei a me aproximar mais dela, até o nome, eu acho que ela vai gostar de ser lembrada nesse momento, que é a Cecília Borges. E aí ela me incentivou, falou, nossa, Lê, você nada já, você, né, gosta de pedalar, gosta de correr, por que que você não começa também a praticar? E aí comecei, assim, prescrevi o treino para as pessoas de natação e experimentava em mim. E aí nessa rotina doida aí, nossa, entrei numa assessoria como treinadora, e aí hoje eu concilio tanto as partes de montagem de treino como a prática do esporte, mas assim, de forma amadora mesmo. Eu não sou nem Vanessa, muito menos Gi, assim. E Eu você, acho. Fabiana, já fez triatlon? Não. Não, não. Fiquei super feliz de saber que a Vanessa já fez corrida de aventura. Eu comecei com mountain bike, também não comecei muito jovem, lá para os 25 anos. E aí eu já gostava de esportes outdoor, esporte de aventura. E aí fui convidada em 2008, eu já acompanhava corrida de aventura, era fã, apesar de ser um esporte pouco conhecido. E aí fui convidada, comecei a treinar, participar desde 2008. Mas apesar de serem esportes distintos, o triatlo tem muito em comum com a corrida de aventura, por ser um multiesporte, pelos atletas terem que se desdobrar para treinar
mais de uma modalidade, né? Uma já não é fácil, três, quatro, né? E, e pegando o gancho da fala da Vanessa e da sua pergunta, Ana, quando você pergunta por que as mulheres são requisitadas, eu justamente estudo sobre isso. A minha dissertação de mestrado foi sobre as mulheres na corrida de aventura, e alguns estudos as consideram até como um equipamento obrigatório, porque na regra da corrida de aventura, o quarteto, que é a principal categoria, tem que ser misto, formado por atletas de ambos os gêneros. Só que a maioria das equipes funcionam com a conformidade mínima de gênero, com uma mulher e três homens. Isso começou a me inquietar. E também, como a Vanessa disse, quando ela começou, ela deve ter começado a praticar esportes outdoor, mais ou menos na mesma época que eu, não sei. Mas os esportes outdoor sempre tiveram essa característica de serem dominados por homens, né? Historicamente, culturalmente, a mulher sempre foi vista como uma figura mais indoor, né? Até pelos cuidados com a casa e com os filhos, por mais que isso já tenha sido superado, quem começou antes ainda percebe isso, né? Já chegou a perceber isso. Hoje em dia é muito bom sair na rua e ver várias mulheres correndo, várias mulheres pedalando. Eu acho que a gente já está conseguindo se inserir no esporte. Mas alguns estudos também questionam se essa inserção, geralmente, se ela realmente é real. As mulheres estão inseridas no esporte no mesmo pé de igualdade que os homens, né? Ou esses esportes outdoor ainda são, e outros esportes também, considerados viris, né, de força, ainda são dominados por homens, que culturalmente, historicamente, a mulher sempre foi vista como naqueles esportes de mais expressividade, né? E de menos exaustão. E o triatlo e a corrida de aventura são esportes extremamente exaustivos, exigem muita dedicação, horas de treino, né? As próprias provas. Alguém falou, acho que foi a Letícia também, sobre cursos de equipamento, né? E hoje na nossa sociedade a gente sabe que muitas mulheres ainda ganham menos que os homens. E talvez essa oportunidade de eu praticar corrida de aventura até hoje seja possivelmente por essa regra, né? Essa imposição, entre aspas, que tem que ter uma mulher, e por isso muitas equipes me custeavam, né? Até hoje, custeiam inscrição, eu não preciso tirar tudo do bolso. E eu também me envolvi, me apaixonei pelo esporte, mas isso continua me inquietando, essa dominação masculina. E eu estudo isso. Outra coisa que é importante destacar é a invisibilidade da mulher. Por mais que a gente veja que a mulher tem conquistando seus espaços, as mulheres, muitas vezes elas são invisibilizadas. Eu lembro que eu virei fã da Fernanda Keller depois de eu ver ela no canal Off, uma série com ela. E acho que eu gostava de assistir o canal Off, e foi uma das primeiras séries que eu vi que uma mulher era protagonista. Então, além de eu conhecer a história dela no esporte, eu virei fã por conta disso. Eu falei, para essa mulher estar sendo mostrada num canal desse como protagonista, né? E a mulher tem que superar essas barreiras ainda hoje. Outra fala que me chamou atenção foi da Gi, quando ela abriu o discurso dela dizendo que ela não sentiu muitas dificuldades e barreiras no triatlo. Porém, ela fala que a mãe dela proibiu de fazer essas barreiras. Muitas vezes as próprias mulheres não conseguem perceber, né? E uma das características também, que eu tenho um artigo sobre isso, é sobre a resistência e resiliência das mulheres no esporte. Que as mulheres, para se manterem no esporte, elas se valem de várias estratégias.
né? E uma delas é não perceber ou fingir não perceber essa questão da invisibilidade, da, 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 do não protagonismo feminino. E isso é muito interessante, assim, existe estudo sobre isso, né? E existe um estudo também da Gisele Schwartz, justamente ela estudou várias mulheres praticantes de esporte outdoor, de aventura, e triatletas. E muitas triatletas também relataram que não tiveram dificuldades, mas ela concluiu que justamente é, pode ser como se fosse uma estratégia para continuar inserida no esporte, fazer a política da boa vizinhança, né? Ela está ali de pé de igualdade, quer acreditar que ela tem as mesmas condições de estar ali, mas às vezes ela passa por mais barreiras, infelizmente ainda hoje. Vou pegar aí, tem muita coisa que você falou que eu gostaria de puxar, mas a primeira foi a questão da resistência das mulheres, né? Quando eu fiz o Ironman, o meu treinador falou assim, olha, eu sempre falo para os homens que se eles estiverem quebrados na maratona do Ironman, se eles não souberem qual o ritmo que eles devem fazer, ou estiverem meio fora, sigam uma mulher. Porque a mulher sabe, tem mais controle que o homem, ela sabe o ritmo que ela tem que fazer, ela não vai arriscar, ela vai fazer certinho do jeito que foi planejado. Então, assim, pega uma mulher que esteja mais ou menos no mesmo ritmo que você consegue manter e segue ela. Segue ela, que esse é o caminho. E eu também já li estudos que quanto maior é a prova, em distância, mais a facilidade da mulher, né? Tem aí, acho que a gente conversou em algum lugar, agora já não lembro, mas maratona aquática acima de 20 quilômetros. Vi numa live do Gerson Leite. Maratona aquática acima de 20 quilômetros, as mulheres, tipo, a performance das mulheres é superior à dos homens, né? Então a gente tem, pelo que eu entendi, uma capacidade de resistência maior, né? É isso? Me corrija. Ana, eu preciso sair, tá bom? Tá Obrigada bom, pelo bate-papo, tá bom? imagina. Obrigada, muito obrigada por estar aqui, tá bom? Obrigada, Gi. Prazer em conhecer todas, tá bom? É, Beijo. Tchau, Prazer, Vanessa. Até mais. Tchau. Letícia e Fabiana podem falar sobre isso, se é isso mesmo? Sobre a maior resistência das mulheres em algumas provas, certo? Uhum. Acaba que fisiologicamente existem alguns gatilhos, não sei se as meninas querem também contribuir, de aumento de percentual de gordura, né? Maior regulação térmica. Então, tudo isso às vezes faz com que a mulher ela tenha essa regulação hormonal e térmica um pouco mais facilitada e acaba ajudando em provas mais longas, assim. Entendi. Gi, você Eu, também percebe? o que eu percebi, eu já treinei muito, né? Por muito tempo, eu já treino há 30 anos. Então, já passei por muitas equipes, já treinei, na maioria das vezes, com muitos homens, já tive equipe de 10, 11 mulheres. Isso era bem inacreditável, assim, quando eu morei em Niterói, a gente tinha uma equipe que a gente falava que era um time de futebol feminino. E esse tempo todo eu percebi que as mulheres treinam muito melhor que os homens a longo prazo, sabe? No treino sistemático, no seguir a planilha, se comprometer, a mulher é muito mais forte mentalmente, se machuca menos, respeita mais os treinos. Isso era nítido, assim, a gente sempre conversava isso, no ambiente que fosse, sabe? Então, não só de desempenho na hora da competição mesmo, né, que é isso que vocês falaram, mas durante o treinamento, o dia a dia. Isso é nítido, assim, é isso. Vocês têm alguma pesquisa sobre isso, algum artigo sobre a forma de treinamento das mulheres ou algo relacionado, Letícia? Vocês já chegaram a estudar essa parte? Quando a gente fala de motivação, o meu mestrado foi um pouco relacionado a fatores psicológicos e incluiu a motivação.
E aí, se a gente faz esse panorama entre homens e mulheres, a maior parte dos homens, eles têm uma motivação mais extrínseca. Então, é aquela motivação para, eu quero ganhar um prêmio, eu quero subir no pódio, eu quero competir com o meu colega ali que eu apostei, enfim, eles têm uma forma de se motivar mais externa. Já a mulher, ela tem uma forma mais intrínseca de motivação. Então, talvez isso também facilite na hora de se ter mais sistematização de treinamento, igual a gente falou. O convívio social acaba sendo melhorado. Então, alguns artigos eles já apontam que a maior durabilidade da mulher ou do atleta no esporte, ele está muito relacionado com fatores intrínsecos. Se você se motiva por um prêmio, por um pódio, por uma medalha, muitas vezes essas motivações elas não fazem parte do seu dia a dia, não fazem parte da sua rotina. Então a desistência ela também é maior quando você pega fatores intrínsecos, né, que são essas motivações internas. Eu acredito que faça muito sentido quando a gente fala então dessa sistematização de treinamento para as mulheres, ter esses fatores intrínsecos mais bem resolvidos. E aí, uma outra coisa também que a gente pode comentar, que o triatlo, apesar dele ser um esporte individual, ele acaba formando grupos, né? O treinamento, ele acontece em grupos. E as mulheres, elas têm esse senso de manada também mais forte. Então, essas interações sociais entre as mulheres, elas acontecem um pouco mais fácil, assim, pelo que eu já vi de artigos e de estudos sobre esse tema. Na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei, entrevistei mulheres que foram à frente do tempo delas, que elas fizeram uma equipe só feminina, a equipe Atena. E aí eu perguntei, o que motivou vocês a construir uma equipe só de mulheres? E o que elas relataram foi que justamente a mulher se cuida melhor, que nas provas longas, principalmente, porque são provas menos explosivas. Só que os homens com quem elas corriam tinham muita dificuldade de dosar essa explosão. Então, na primeira perna, por exemplo, já largava com mountain bike, por exemplo, eles já davam tudo de si e iam quebrando, palavras delas, iam quebrando ao longo da prova. E a mulher não, a mulher sabia, se conhecia melhor, e até o cuidado com os pés também, porque a corrida de aventura detona muito os pés, né, de bolha mesmo. As mulheres, não, peraí, parava, tirava o tênis, arrumar, tirar uma areinha, um grão de areia do tênis, coisa que o homem vai negligenciando e no final eles estão arrebentados e a mulher está inteira. O relato delas na corrida. Eu acho que a cautela também é um diferencial, né? Eu vejo aí estou falando também com base nos relatos das atletas, é que quando elas iniciam a prática, elas vão passinho por passinho, sabe? Ninguém fala bem assim, dificilmente uma atleta chega para mim e fala, eu vou entrar no teatro e quero fazer daqui 3 meses um 70.3 ou um Ironman, sabe? 6 meses, daqui 6 meses eu quero fazer um Ironman. É sempre devagarzinho. Claro que tem, eu até conversei com a Gi sobre isso no último pedal que a gente fez, né? Às vezes se traça uma meta que talvez não esteja adequada, mas eu digo que a maioria das atletas começam sprint, aí fica um tempo no sprint, aí depois olímpico, aí depois 70.3 ou uma distância média, e aí um Ironman ou até outra, né, outra prova de uma outra maratona ou alguma coisa assim. Gi, a gente conversou, né, um pouquinho sobre isso, e eu acho que isso que é o importante, né, para se manter no triatlo, porque essa cautela de ir devagar e de observar o próprio corpo, eu acho que isso a gente também tem insistido no grupo, ajuda a constância, né, e a estabilidade no esporte. Com Concorda, Gi? certeza. Absoluto, porque é longevidade, né? Longevidade no esporte. Se a gente começar aos pouquinhos, passinho por passinho, a gente vai muito longe, né? E se já começa querendo fazer um Ironman daqui 4, 5 meses, essa pessoa vai conseguir, mas vai passar o Ironman e vai odiar o triatlon, vai vender tudo, não vai mais querer saber, né, de fazer. E
quando você vai sprint, olímpico, corre 5, corre 10, você vai absorvendo todo o processo. Isso é o legal, né? A gente sabe, todas aqui treinam, se machuca, tem que se tem que o corpo amadurecer, tem que ser devagar, né? E a mulher tem mesmo esse cuidado. Às vezes eu achava, hoje eu sou treinadora também, eu achava que a mulher é mais medrosa. Não, não é, mais cuidadosa, né? É mais comprometida até. Voltando um pouquinho ao que a gente falou anteriormente, eu dou um treino aqui 6:30 da manhã. Curitiba, frio, chuva, vocês sabem bem. Quando um atleta tem que estar no trabalho às 8, tem uma reunião, tem uma coisa muito importante, se é mulher, vai correr às 5:30 da manhã. O homem me fala, putz, tive que trabalhar, não corri. A maioria, não todos, né? Então, isso também faz bastante diferença. O comprometimento, o cuidado, o saber que não pode perder treino, porque vai, né, influenciar na performance. E deixa eu perguntar agora para as estudiosas aí, para os doutorandos. Vocês já fizeram alguma pesquisa ou têm conhecimento sobre por que as mulheres desistem do esporte, assim, do triatlo, simplesmente param? Se existe alguma coisa, algum estudo nesse sentido? Porque a motivação é o que as mantém, certo? Ou pelo menos não é só o que as mantém, mantém todo mundo, se a motivação for intrínseca, né? Se ela estiver ligada, como a Letícia falou. E a desistência, ela tá ligada a algo extrínseco ou intrínseco? Eu posso falar não do triatlo, E mas também. é, da corrida de aventura, né? O que me motivou o meu projeto de pesquisa para o doutorado, eu quero estudar as mães atletas de corrida de aventura. Mães atletas, mas mais voltado para o meu esporte. Porque ao entrevistar essas mulheres fortes que elas conquistaram na corrida de aventura, chegaram ao auge, a equipe Atenar, competiram no Brasil exterior, ficaram em primeiro lugar, mesmo com uma equipe só de mulheres, chegaram a ficar no lugar mais alto do pódio, competindo com equipes majoritariamente formadas por homens. Então, assim, elas foram super atletas. E quando eu perguntei por que vocês pararam de fazer corrida de aventura, é importante falar que elas pararam de competir com corrida de aventura, porque elas continuam sendo atletas Uhum. amadoras, algumas, uma delas é até atleta de alto nível de corrida de montanha, mas elas pararam de competir a corrida de aventura. E elas relataram que foi justamente a vida social, então, cultural, né? Social e cultural. Porque uma delas falou assim, ué, eu tinha que dar um jeito na vida, eu tinha que casar, ter filho, é, a, a maioria relatou isso. Uma conheceu um outro atleta da própria Corrida de Aventura e foi morar com ele na Nova Zelândia, outra na França. Então, foi essas instituições do casamento, né, e da maternidade que fizeram com que elas dessem um stop ou uma pausa nas competições. E isso me instigou muito a querer estudar as mães atletas. Como se a vida não tinha sentido antes. Uau, pena. É importante a gente também destacar que isso quando a gente fala em história de mulheres, né, no esporte, a gente fala histórias de mulheres, trajetórias de mulheres, porque não existe não tem como você comparar e nem generalizar cada pessoa e uma das lutas dos estudos feministas também, se não é a principal, é justamente dissociar a mulher da maternidade, e a mulher da mãe. Muitas mulheres não querem ser mães, não são mães, né? Outras mulheres, esse é o principal pilar dos estudos feministas de gênero, né? Eu encontrei isso na minha pesquisa, que foi com 5 mulheres, eu entrevistei 5 mulheres apenas.
Mas o universo feminino, ele é gigantesco, e as mulheres são o que elas quiserem. As mulheres encontram motivações variadas, né? A pluralidade de objetivos, de motivação, de estilo de vida é gigante, e é isso que torna o nosso universo maravilhoso, né? Sim, e eu acho que a maternidade, também já vi várias mulheres que têm esse projeto, né? São projetos de vida, né? Projetos da maternidade, projetos do esporte, projetos. É difícil conciliar tudo, né? Eu, particularmente, nunca quis, nunca, desde a adolescência, ter filhos. A pressão da sociedade me fez repensar, mas eu consegui resistir. Porque no meu primeiro casamento a família pressionou muito para ter filhos, mas eu consegui, não foi difícil. Eu realmente achei que eu ia ter que me enquadrar no padrão do casamento, dos filhos e né, da rotina, mas consegui sair disso, consegui virar a chavezinha, né? Mas tem mulheres que querem ser mães, querem ser atletas, querem, né? E são projetos diferentes. A gente tem a maioria maioria não, mas eu vou dizer aí uns 60% das atletas hoje da comunidade são mães, né? São mães e triatletas. E eu admiro porque eu imagino quanto trabalho dá você dar conta de, né, ter um filho, ou às vezes dois, às vezes três, e ainda treinar três modalidades, né? A É Gi ia falar alguma coisa. justamente, desculpa, só para complementar, é justamente esse discurso que a maternidade, o fato de ser mãe ou a maternidade, porque não só mulheres, e também a maternidade está dissociada do ato de parir e gerar filhos. Existem jeitos plurais de ser da maternidade acontecer, né? E isso também a gente quer mostrar nos estudos culturais e estudos pós-estruturalistas, justamente que não é impossível ser mãe e ser atleta de alto nível, né? Não é preciso largar o esporte para vivenciar uma maternidade, né? Ou qualquer outra tipo de cuidado, né? Com a família, né? É isso que a gente quer mostrar. A Gi tinha pedido a palavra logo no começo. Aham. O que eu vejo aqui na prática, é, eu recebo meninas que treinaram com outros grupos ou tentaram treinar sozinhas e pararam. E aí eu pergunto, mas por que que você saiu desse grupo? Porque, né? Muitas vezes não se enquadraram num grupo totalmente masculino, porque ninguém deu atenção. Entra e se vira, aprende tudo sozinha, que aí entra a maior. Mulheres do Tri, para ensinar, para. Não é ensinar, para inserir essa mulher no esporte. Muitas me falaram que queriam ter uma treinadora mulher, porque não se sentiam à vontade com um treinador homem. Então, tem isso também, né? A pessoa tem que se sentir bem no meio que ela está, tem que se sentir acolhida, tem que conseguir conversar. Eu vejo isso na prática, não estudei, né? Mas isso é muito legal, porque eu tenho um irmão também de laboratório, também professor universitário igual vocês, meninas, e a gente troca muita informação. Que o que a gente passa na prática, vocês aprofundam estudando sistematicamente, né? Fazendo artigos. Isso é muito legal. É isso. Eu, na prática também, eu concordo com a Gi, o que eu tenho de relato é quando eu falei desistir, mas às vezes é parar, né? Talvez desistir não Aham. seja a melhor palavra a ser utilizada. Depois fiquei pensando, mas a atleta para de treinar o triatlo na prática, porque pelo que eu vejo e recebo, é por conta disso que a Gi falou, do ambiente, que ela não se sente à vontade, ou que ela não é ouvida pelo treinador, ou que ela faz a observação sobre o ciclo menstrual, sobre a TPM, e isso não é observado, né?
ou não entrega o treino planejado. Tô lembrando de exemplos do que compartilharam comigo. Ah, porque não entrega o treino que estava planejado, porque não estava se sentindo bem, e o treinador disse que isso não pode acontecer. Então, são motivos que eu já percebi que as mulheres param de treinar o triatlon. E especialmente a natação, quando elas percebem que elas não estão, a performance não é aquela assim, que elas veem na piscina, né? E geralmente se comparam aos homens, que são maioria na piscina. Então não, eu não quero ir na natação porque eu vou ficar por último, porque eu vou sempre sobrar se eu estiver dividindo a raia, porque eu acho chato eu ficar sempre na raia de iniciante, tá? Isso já foram relatos que foram compartilhados comigo. E aí a pessoa que tinha se disposto a fazer triatlon simplesmente para e por conta dessas dificuldades. A maternidade, ela é também um ponto que atletas já pararam de praticar, mas mais a rotina, a divisão das tarefas do que a própria maternidade em si. Porque é claro que a mulher, já percebi que no começo, depois que tem o nenê, quer se dedicar, mas depois de um certo tempo ela quer voltar às atividades. Estou falando tudo na prática do que eu tenho de relato. Mas aí, quando ela quer voltar às atividades, ela não consegue a divisão de tarefas de forma que os dois, se forem atletas, treinem, ou que aquele que não é atleta, o parceiro não é atleta, se dedique e divida de uma forma igualitária ou conforme combinado, para que ela possa voltar às atividades. É isso que eu percebo na prática aí. Não sei se vocês também aí nos seus estudos também já perceberam isso, que é a divisão. Aí quando no relacionamento a divisão das tarefas é um obstáculo para quem quer praticar o triatlon. Demais, Ana. Tanto que nesses estudos, quando são estudos qualitativos de entrevista, as mulheres elas relatam muito isso, essa divisão que não é igual para homens e mulheres, e ainda assim, quando o homem ou a mulher parceira, né, dessa outra mulher, não é atleta ou não se interessa pelo esporte, então fica mais difícil ainda, porque esse entendimento, né, de uma rotina, de ter que deixar aquela planilha verdinha, que nós, triatletas, a gente fica com aquilo na cabeça, né? Não, vamos deixar a planilha verdinha. Então, eu também sinto muito isso, e tanto na prática como na teoria. Eu vejo que as mulheres, quando a rotina ela foge um pouquinho, ou com divisão de trabalho, ou mesmo em casa, parte familiar, isso já dá uma bagunçada mesmo nesse ânimo, nessa vontade de continuar praticando a modalidade. Fabiana, concorda? Nos seus É estudos que uma você boa hipótese, mas eu não posso, como diz a minha orientadora, eu não posso deixar o que eu sinto interferir na pesquisa. Vamos pesquisar primeiro. Eu não posso deixar a minha prática, né, o que eu sinto na pele, né, e o que eu vejo também das colegas interferir. Então, primeiro eu tenho que colher os dados e depois falar. Mas realmente, historicamente, a divisão do trabalho, né, entre os gêneros nunca foi justa. Mas a gente tá caminhando, a gente tá, assim, a gente percebe um movimento aí é, que muda, que a mulher vai tendo consciência também, né, que não é bem assim. Eu falei que em 2023 eu tenho uma meta que é sempre tentar escutar o máximo de versões possíveis, né, sobre um mesmo fato, especialmente baseada em estudos, artigos e pesquisas, né, que eu acho que a gente acaba falando, dando opiniões muito em achismos, assim, eu acho que, né, então, eu sempre cuido para falar o que eu vejo na prática, como a Gi falou, né? E ouvir também a parte dos estudos. Agora, eu queria falar, obviamente não vai dar tempo de falar sobre todos os pontos, mas eu gostaria de falar sobre a parte da triatleta profissional. Porque as mulheres do TI como comunidade, elas têm por objetivo valorizar as triatletas profissionais. A gente percebe que há um número muito maior de homens do que de mulheres no triatlon feminino. Embora, como a Gi
tenha tentado, desde o começo, lá na década de 80, a participação feminina sempre esteve presente, né? E eu acho que hoje ainda tem uma dificuldade. A gente vê provas aí com 30 profissionais, enquanto mulheres, às vezes, 5 e 10. Eu já conversei com a Gi sobre isso e sobre por que isso acontece, e queria que ela falasse aí no panorama da triatleta profissional, as dificuldades e por que o número é tão discrepante. Eu acho que já vem um número bem menor desde o início, né? É, culturalmente, né, a gente não tem tantas mulheres praticando. Então, para que essa mulher vire atleta profissional, é mais uma barreira, né? Já é mais difícil praticar, por tudo que a gente já está falando há uma hora, e aí dar aquele passinho de amadora para profissional, talvez é muito difícil para muita gente. Por quê? O que eu vejo, achismo. É, é, as pessoas são muito julgadoras, né? E isso acaba fazendo uma pressão negativa, sabe? Domingo, agora a gente tem o Sesc Triathlon, a prova mais legal que tem aqui do sul do mundo. Sabe, eu fui pegar minha bicicleta na loja, que 100% homens que trabalham lá e super me atendem bem, mas o comentário é: você vai ganhar, né? Você tem que ganhar, sabe? Não é esse. É legal ganhar, mas não é isso o importante. Eu sou profissional desde os 17, 18 anos. Aí eu já sei levar isso, mas muita gente não consegue conviver com essa pressão, sabe? Ai, por que que não ganhou? Ai, foi mal. Ai, por que que você ganhou, perdeu, ganhou? Eu acho que isso é um ponto muito que pesa muito, é, o julgamento, né? Infelizmente, assim. E E você percebe ah, que isso é mais em relação às mulheres do que aos homens. sim, sim, eu acho que sim. É, não sei por quê, né? Não sei por que que eu não Eu vejo vou isso, assim. Eu vou perguntar para a Paula Figueira, a que é psicanalista amanhã, Aham. sobre isso. As mulheres têm uma percepção diferente na cobrança e no julgamento dos outros, na opinião dos outros, no esporte, sobre a performance. Acho que isso é importante. Legal, legal, pergunte, sim. É, e eu não sei por que que tem tão poucas meninas, mulheres, né? E homem tem muito mais. Eu acho que é de ver mais meninos praticando desde criança, sabe, Aninha? O que que vocês acham aí, meninas estudiosas? Assim, os estudos de mulheres no esporte, e principalmente nos esportes de outdoor, falam que é justamente histórico e cultural, porque como as meninas, e até hoje a gente consegue enxergar isso em algumas famílias, né? O pai e a mãe, ou a mãe, não sei, a família matricula a menina no balé e o menino no futebol. Existe culturalmente na sociedade alguns esportes que são voltados para feminino e outros para os masculinos, que a gente tem, a duras penas está tentando desconstruir, né, esses estereótipos. Mas é justo isso, mesmo desconstruindo em nível do discurso, na prática vai demorar. O nosso sonho é ver, né, nas competições o mesmo número de mulheres e o mesmo número de homens. Nem na Olimpíada ainda é assim, né? O mesmo premiação para as mulheres, a mesma premiação para os homens. Mas é justamente o que explica isso é a nossa história e a nossa cultura, de que alguns esportes são mais para homens, são mais viris, e outros são mais para mulher, voltados para mulheres. É o que a gente quer
desconstruir aí. E às vezes a gente vê, ou até hoje eu ainda vejo isso, às vezes você vai numa praça, eu que estou com um menino de 6 anos, vou na praça, quando tem um casalzinho, o menino está de bicicleta e às vezes a menina não. A menina está lá empurrando um carrinho de bebê, né? Esses brinquedos rosa, bicicleta rosa, isso tudo desde quando, antes de nascer, a criança já tem um esquema, uma normatização a seguir, que às vezes não é o que ela quer, né? Às vezes a menina seria uma grande jogadora de futebol, né? E não tem nem oportunidade de praticar. E o contrário também acontece. Às vezes o menino seria um excelente ginasta, um bailarino, e não tem oportunidade de praticar o esporte. Acredito que seja isso. E tem essa questão que a Gi disse sobre ter uma base forte, né, Ana? Assim, a gente vê aqui por curiosidade e não por curiosidade, porque os estudos também já vêm mostrando isso, que a maioria dos atletas vem muito da natação. Então, por que não, quando esse atleta ele está na categoria ele, petis, né, petis 1, infanto, já começa a mostrar o triatlon para essa criança? Poxa, existe a possibilidade da piscina também, mas existe a possibilidade de se praticar o triatlo. E vai colocando na cabeça dessa criança e dessa menina que essa possibilidade ela é real, assim, que se pode ser um atleta profissional dentro do triatlo. Eu acho que faz muito sentido. E é isso também que a Fabi falou, não vai, eu acho que só no meio esportivo, vai nas entrelinhas do triatlo, né? Eu tenho, assim, muitas mulheres que vêm me falar, Lei, mas eu tenho medo de sair para pedalar porque eu não sei se a minha bicicleta furar o pneu, eu não sei trocar. Mas, poxa, essa menina ela nunca foi incentivada com uma ferramenta desde criança, né? Ela nunca teve a oportunidade de brincar ali com uma ferramenta, de experimentar, então é óbvio que ela vai ter mais dificuldade. Então, a gente ir quebrando e conversando e influenciando que essas mulheres elas tenham uma participação mais ativa, acho que é um caminho legal a se trilhar para a gente desconstruir um pouco esses padrões. Era isso que eu ia perguntar agora, porque como uma das organizadoras da comunidade de mulheres do TRI, eu tenho ideias para fomentar aí o triatlon feminino, especialmente entre crianças e adolescentes. E claro que a gente já tem aí um panorama em relação às mulheres adultas, né, mais de 18 anos, mas esse ano eu gostaria que a comunidade se dedicasse a crianças e adolescentes. E quais seriam as sugestões, e aí você já deu uma, né? Mas quais seriam as sugestões para que a gente conseguisse dar mais informação e aumentar o número de crianças, de meninas e de adolescentes que pratiquem triatlon, sabe? O que a gente poderia fazer a mais? Um projeto que está no papel e que a gente vai pôr em prática em relação àquelas que já treinam, dar um tipo de incentivo. E aí seriam mulheres patrocinando mulheres, né? Essa é a minha ideia. Mas e para trazer mais mulheres? O que vocês acham que a comunidade Mulheres do TI pode fazer? Mulheres fazendo por mulheres. Alguma ideia? A gente tem o projeto de escolinha, né, Aninha, aqui, do Juraci, que é muito legal, mas eu não sei a magnitude, sabe? Ele envolve projetos, recursos, né, de outro nível, assim, mas é um projeto muito legal que mostra o triatlon para todo mundo. Porque o triatlon, né, gente, é um esporte de elite, né? A gente sabe hoje de quanto custa uma inscrição, uma bicicleta. Isso eu vejo como um grande problema também. Como massificar, não sei se é essa palavra, como massificar o triatlon, como fazer as pessoas praticarem, né? Eu já fui treinadora de um projeto social em Santa Catarina e a gente dependia muito de doação, era tudo muito difícil. Então, a gente escolheu uma coisa difícil, né? Que precisa de uma piscina, precisa de um lugar para pedalar, precisa de uma bike e a corrida acaba sendo mais fácil. Então, talvez trazer essa criançada, como a Letícia falou, que já nada,
apresentar a corrida e a bike, né? Seria começar numa piscina, seria levar para uma escola. Eu já fui em escola levar minha bicicleta, mostrar, falar o que é triatlon. As criancinhas ficavam brilhando os olhinhos, assim, porque nunca nem viram triatlon, né? Então, não sei. É, também é uma ótima ideia, porque aí nas escolas apresentar o esporte. É, Eu acho que é. isso Eu tenho uma sugestão também. A Gi falou, as inscrições são muito caras. Uma vez a prova de mountain bike que eu participei, que tinha mais mulheres, foi uma prova que o organizador deu isenção na inscrição da categoria feminina. E aí bombou a categoria feminina. Eu mesmo não ia competir, porque eu tinha acabado de, assim, foi minha primeira competição depois que eu tinha um bebê. Ele estava com meses. Eu falei, o quê? É de graça, eu vou lá. E fui, e estava cheio de mulheres. Isso foi muito bacana. Realmente, para inserir essas meninas no esporte, como a gente falou, é mais difícil, né? Porque é um esporte elitizado, mas o conhecer é o primeiro passo. Isso que ela falou, né? Que foi, apresentou esporte na escola. Às vezes, uma criança lá, uma menina, vai ser triatleta porque ficou encantada com a fala dela, porque é, descobriu ali o que ela queria. Então, isso também é muito importante, né? Nas aulas de educação física, né, a gente apresentar. E, e eu também estava estudando um tipo de metodologia do ensino da educação física, chama currículo cultural, e uma das premissas é essa: ao abordar os esportes, sair desses esportes tradicionais da escola, né, que são os jogos com bola, né, o handball e tudo, mostrar para as crianças outros esportes, por que não mostrar o triatlo, né, a corrida de aventura, esportes que são menos conhecidos, né? Que é dessa forma que a gente vai democratizando, né, essas modalidades, assim, e levando pessoas, assim como a Gi foi lá falar. Isso aí é quando a criança vê, né, o atleta, né, mostrando, isso aí é encantador. Uma coisa é o professor falar, outra coisa é a criança ter o contato com esse atleta, essa atleta. alguma sugestão a mais, Letícia? Eu acho que as meninas falaram bem, roubaram a minha ideia aí de ir para a escola, levar, levar equipamento. Como a Fabi disse, quando você mostra, né, deixa a criança tocar no equipamento, olha que legal, como que é leve, sabe? Isso vai deixando mais próximo da realidade. E ter mulheres que praticam e que falam sobre isso com crianças e adolescentes incentiva outras meninas, porque uma coisa é um treinador ou um atleta homem falar e ainda a mulher se, né? Ainda fica, poxa, mas ele ainda é homem e tal. Agora, quando vem uma mulher, uma atleta com esse discurso, é inspirador, assim. Então, acredito que um bom caminho seria ir pela tangente, assim, pelas escolas e conhecer o triatlo. Muita gente nem sabe o que é triatlo, né? É isso. Meninas, eu aprendi muito hoje, tenho muito a aprender ainda. Gostaria de fazer outra. Eu prometi aí pro Gabriel uma hora. Gostaria de fazer. Faltou um ponto, então gostaria de fazer um novo encontro aí para a gente saber mais e trocar mais informação e conhecimento. Eu acho que as mulheres do TRI como comunidade têm tudo para crescer mais ainda. E essa foi a sugestão aí que vocês me deram. Já é um primeiro passo. Acho que a gente pode, se vocês concordarem, pensar em outras sugestões, porque, porque eu acho que se a gente ficar só no Instagram, só falando sobre o mundo que a gente vive, que a gente hoje vive, a gente não vai conseguir atingir, não vai conseguir executar os nossos propósitos e os nossos valores como comunidade. Então, sempre que tiverem sugestões sobre o que a gente pode fazer, melhorar, Fabiana, aí, apesar de ser da corrida de aventura, eu gostaria de ouvir mais você, com o viés que você dá aí pela pesquisa,
Estou estudando sobre feminismos agora, estou tentando entender um pouco mais sobre isso. Ainda sou uma ignorante, quero dizer, mas é um mundo muito vasto de conhecimento e de a gente olhar o passado e ver o que pode ser mudado, né? O que a gente passou e o que as mulheres também lutaram para que a gente chegasse onde está hoje, mas que a gente tem muito ainda a conquistar, né? Quero agradecer, então, a presença de todos e espero aí vê-las em breve para um novo encontro. Se vocês quiserem se despedir aí e se tiverem aí algum recado especial para o Dia da Mulher. Obrigada, Aninha. Também achei super legal, super válido, né, a troca de experiências. E sempre que eu recebo alguém querendo treinar e vem com vergonha e fala que não é boa o suficiente, eu falo, gente, aqui todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Eu, atleta profissional, você que vai aprender a correr, a gente é igual. Eu passei pelas mesmas coisas e consegui, então você também vai conseguir. Eu acho que a gente tem que deixar isso claro. O esporte é para todo mundo, né? Todo mundo consegue. É isso. Obrigadão. Foi um prazer. Boa, também queria Obrigada. agradecer todo mundo aí pela conversa, pelo bate-papo, e dizer que é aquela famosa fotinho de uma vela vai acender na outra, né? Então, que a gente seja sempre essas velhinhas que vão colocar aí outras mulheres e outras pessoas no esporte, no triatlo, porque é um universo, sim, encantador. Também quero agradecer aí, adorei conhecer você, Gia, Ana Paula, a Vanessa também, a Letícia, obrigada pelo convite. E é isso, eu acho que muito bacana o seu trabalho, Ana Paula, sua iniciativa, e você está no caminho certo. É a gente se unindo que a gente vai conseguir superar e vencer sempre. É isso. Muito obrigada, meninas. Tchau, tchau.